Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você está acompanhando a partir de agora o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui para provar para você que existe sim uma solução, uma saída para este problema, esta situação que você está enfrentando. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 489-9856-5705 e a nossa central de atendimentos. O código é o 48-3216-6162. Ligar, conversar, desabafar, falar com o pastor, buscar ajuda. Está aí à sua disposição. Você vai acompanhar agora a história do Márcio, um homem que sofreu um acidente terrível. Era para estar morto ou até mesmo tetraplégico, mas através da fé do seu filho, na corrente do tratamento espiritual completo, o milagre aconteceu. Acompanhe. Então, bispo, no final de agosto, o meu pai sofreu um acidente, andando a cavalo, e aí o pito da sela, onde ele monta, machucou toda a região do abdômen dele, Foi um acidente bem grave. Então, ele foi levado às pressas ao hospital, E quando eu soube disso, eu fui direto ao hospital. Ele chegando lá, ele perdeu 2 litros de sangue, Ele teve hemorragia interna e como foi um acidente grave, o peso do cavalo pegou na região do abdômen, ele chegou no duodeno dele, pegou a região toda, estourou a cabeça do pâncreas dele. Então, foi um acidente bem grave, O que o médico falou? Qual foi, a primeira notícia que você ouviu do médico? Então, primeira notícia, ele já me deu que meu pai tinha de 48 a 36 horas, 36 a 48 horas de vida, 36 a 48 horas de vida. De vida. Que ele não ia sobreviver. Isso mesmo. E quando eu ouvi essa palavra, automaticamente eu rejeitei. Porque eu já fui pro hospital ali e tudo. Quando eu cheguei no hospital, eu só ouvi palavra de dúvida. Só palavra de dúvida. E eu rejeitei essa palavra. Eu creio, eu tô na fé, então eu não aceitei essa palavra. Respeitei, mas dentro de mim eu não aceitei. Isso foi no sábado à noite. No sábado eu fiquei praticamente a madrugada no hospital com meu pai, e domingo de manhã teve a reunião. Eu vim para a reunião, como se nada tivesse acontecido. Meu pai lá, mesa de cirurgia, e eu vim na fé. Tomei aqui, fiz o propósito da água, fiz tudo como era, feito aqui na reunião, e eu fui tudo ou nada, E daí nessa situação ali, o caso dele se agravando, todo dia eu indo no hospital acompanhando cada vez mais eu só ouvindo palavras de derrota, negativa. Ele ficou em coma? Ficou em... Quantos dias em coma? 18. Hã? 18 dias. Vem mais um pouquinho para frente. 18 dias em coma. E 2 meses no hospital. 2 meses no hospital. E aí? Então, quando ele já foi direto para a sala de UTI, 2 meses em coma, E eu parti para a fé, Então, eu vim fazer... Teve a campanha das muralhas? Sim, senhor. Coincidiu que nesse propósito, foi de Deus, teve o propósito das muralhas, E eu sacrifiquei, fui pro tudo ou nada. Foi pro altar? Fui pro altar. Fiz o sacrifício físico e também o espiritual, Então, eu tive um propósito que Deus colocou isso dentro de mim, ninguém pediu para mim. Todo dia, quando meu pai estava lá no hospital em coma, eu dei uma volta todo dia na muralha. Todo dia eu dava uma volta no hospital, rodeando a muralha. E crendo que Deus ia fazer o que a gente não conseguia, que os médicos não conseguiam fazer. E aí, seu Márcio, o senhor estava andando de cavalo, caiu do cavalo, e aí o que aconteceu? O cavalo virou por cima de mim, o pito da sela deu no meu estômago. Perfurou o estômago? Chegou a perfurar? Perfurou por dentro, fora não, E eu já cheguei com 2 litros de hemorragia dentro, 2 litros de hemorragia interna? 2 litros de hemorragia interna. Fala mais pertinho. Fiquei lá 18 dias em coma, 2 meses no hospital e logo depois saíram umas fístulas, Uma bolsinha de colostomia do lado também. Enfim, fazem menos de 2 meses, eu já estou praticamente curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quer dizer, primeiro os médicos disseram entre 36 e 48 horas. Aí esse tempo passou, depois eles disseram o quê? Não tinha o que falar, E aí quando seu pai voltou do coma e começou a se recuperar, o que eles disseram?
Eles não tinham o que falar, né, bispo? Então, o que aconteceu também, que foi muito interessante, que eu não entreguei o envelope, tá? Quando eu fiz o voto, meu pai, eles não tinham perspectiva dele sair do coma, né? E quando eu vim aqui no altar, no outro dia, ele já saiu do coma. Então, depois você cumpriu o voto, no dia seguinte ele saiu do coma. No dia, eles queriam fazer uma traqueostomia nele, não foi feito. Então, eles falaram que o meu pai poderia não se alimentar. Eles não deram... Quais as sequelas que eles disseram que o senhor ia ter? Possíveis sequelas? Poderia ficar tetraplégico, o cavalo poderia ter esmagado a minha cabeça, enfim. Que o cavalo caiu em cima do senhor. Praticamente Meu Deus do céu. uma tonelada, né? Uma tonelada caiu em cima do senhor. Só por misericórdia de Deus. Hoje eu dirijo, trabalho, estou praticamente 100% curado. Está aqui, pessoal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém? Graças a Deus. Deus tem feito na vida dos que creem a obra dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra essa água com teu poder, e quando essa pessoa beber dessa água, que o espírito imundo saia da vida dela, o espírito da enfermidade saia deste corpo. E é isso que Deus quer fazer em sua vida. Te dar uma realidade diferenciada e completamente transformada. Na concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, pessoas de diversos lugares buscam o impossível e contam com a ajuda de Deus. E para isso, elas trazem uma garrafa com água para receber a gota do milagre. Conte com a mão de Deus para proteger e prosperar a sua vida. Venha neste próximo domingo e receba a gota do milagre. Tenha certeza que o impossível vai acontecer. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Faltam 10 dias para o fim de 2021. Você acabou de ver como a ciência e a fé trabalham juntas. A fé não se opõe à ciência, muito pelo contrário. Porque enquanto os médicos fizeram o que podiam fazer para salvar a vida do seu Márcio, seu filho Felipe foi para o altar, foi exercitar a fé. E o milagre aconteceu. Seu Márcio conseguiu reagir bem à cirurgia, está se recuperando bem e ficou totalmente sem nenhum tipo de sequela. É por isso que nós falamos a respeito do tratamento espiritual completo para o corpo, a alma e o espírito. Quando a pessoa vem no domingo, ela traz uma garrafa com água, logo na entrada ela recebe a gotinha do azeite sagrado e nós então começamos a reunião exercitando esse tratamento espiritual completo, que é pela sua alma, pelo seu corpo e pelo seu espírito. Você que está enfermo no corpo, você que está enfermo na alma, que é a depressão, que é a tristeza, que é a solidão, e você que está enfermo no seu espírito, você não tem dormido à noite, você é uma pessoa muito agitada, angustiada, os pensamentos estão a mil, a sua cabeça está a mil, você não sabe o que fazer diante dos problemas que você tem enfrentado, eis aí a oportunidade. Neste domingo, dia 26, o último domingo de 2021, você pode participar conosco do tratamento espiritual completo para seu corpo, sua alma e o seu espírito. Se você tem pessoas enfermas na sua família, você então pode trazer uma fotografia ou uma peça de roupa dessa pessoa e nós estaremos também orando. E aliás, neste domingo estaremos fazendo a consagração das famílias. Os lares serão consagrados a Deus. Convide os seus familiares. Convide aqueles que moram debaixo do mesmo teto que você, para que então a bênção de Deus esteja na sua casa. Neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Eu estarei especialmente às 9h30 da manhã com você na concentração de fé.
e milagres. 48 998 56 5705, o telefone que você pode entrar em contato através do SOS, o SOS espiritual através do WhatsApp, e você pode conversar com o pastor através do 3216 6162. Você vai agora acompanhar a incrível história de recuperação, de restauração e transformação de vida de um homem que um dia pregou o Evangelho, mas caiu, se afastou, se esfriou na fé e virou mendigo. Acompanhe. Eu comi do lixo, dormi embaixo da ponte, fora o uso de substâncias. Eu já tive no altar, eu já tinha falado de salvação. Eu sabia que a minha alma ia para o inferno. Eu cheguei na Igreja Universal há 16 anos atrás, a primeira vez. Passei por todos os processos, até o ponto de eu chegar a fazer a obra de Deus. E fiquei alguns anos na obra. Acontecia muita coisa. Eu fazia reuniões cheias. Querendo ou não, trouxe um pouco de orgulho, eu acredito. Chegou ao ponto de eu achar que eu era alguma coisa. Porque havia frutos externos, só que internamente não havia, porque não houve a minha permanência. E o maior sinal, eu acredito que é isso, o maior sinal é quando você quer culpar todos, pelos seus erros, pela sua fraqueza, pelas suas falhas, pela sua insegurança, você procura quem culpar. Quem eu vou culpar? Eu acho que esse é o maior sinal que eu não tinha o Espírito Santo. No início, sempre há uma sensação de bem-estar. Eu comecei a prosperar muito e cheguei a alcançar uma condição boa econômica. Cheguei a comprar carro, moto, até o do bom e do melhor. Até que eu entrei num relacionamento e eu tive o intuito de casar. Comprei um apartamento de alto padrão, investi muito e depois de alguns dias eu descobri coisas sobre a mulher que eu tinha. Descobri traição, conversas e aí foi a minha ruína. Isso acarretou numa depressão, da depressão acarretou crise de ansiedade, até que chegou a síndrome do pânico. Eu vomitei 90 dias, até um médico falar que era de ordem psicológica, mas eu sabia que não era. Eu cheguei a tomar 17 comprimidos por dia, que eu perdi 15 quilos. Eu vi o oficial de justiça bater na minha casa, eu vi meus imóveis sendo tomados, meus bens, e sempre havia uma solidão muito grande dentro de mim. Sempre havia. Eu sempre fui. E eu descontava essa solidão saindo em festas nas cidades onde eu passava, usando drogas, bebendo, me tatuando. Eu gostava da dor da tatuagem. E eu sempre fui muito ao extremo. Eu não quis fazer uma tatuagenzinha, eu queria fazer muitas tatuagens. Eu tatuei anjos de um lado, tatuei homens de outro. Eu mandei fazer o meu rosto em forma de demônio, que é uma das tatuagens que eu tenho na perna. Só que o tempo foi passando novamente. Aí eu tive uma crise de pânico no meio da rua. Comecei a vomitar, a passar mal. Aí eu vi um senhor dentro de um carro dormindo. Eu arranquei ele do carro para eu ir para o hospital. Chegando próximo ao hospital, eu fui detido e passei 6 meses dentro de um CDP. E quando eu saí, aí eu vivi 1 ano em situação de rua. Eu comi do lixo, eu vi pessoas sendo assassinadas, eu fui agredido por
4 rapazes por causa de drogas. Eu andava com uma sacola de remédios na rua, morando na rua. Fora o uso de substâncias como cocaína, maconha, álcool. Todas as drogas conhecidas pela humanidade. A pior coisa, se eu for colocar num parâmetro de tudo que eu passei, foi o vazio dentro de mim. A solidão que eu tinha. Algo que exteriormente nada preencheria. Eu era uma pessoa oca. Oca. E todos os dias eram normais. Eu só estava esperando o dia que eu morresse. E eu sabia que a minha alma ia pro inferno. Até que uma manhã foi diferente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui saber depois que o Bispo Macedo e a Dona Esther falaram de mim. Olha só, antes e depois parecia estar na fé, mas ele chegou a essa situação e ele está desaparecido. A gente não tem notícia dele. Aí eu lembro que um pastor apareceu, eu entrei no carro desse pastor, quando eu vi eu estava dentro de uma igreja universal. Era a época de Fogueira Santa. Quando eu entrei no banheiro, eu vi no lixo, não estava escondidinho, um envelope da Fogueira Santa. Naquele momento eu falei, eu vou pegar esse envelope e do mesmo jeito que eu estou tirando esse envelope do lixo, a minha vida vai sair do lixo também. Eu andava 5 quilômetros da catedral até onde eu ficava na calçada. Só que naquele dia eu deitei na calçada, olhei para a marquise e falei, eu estou aqui, mas eu não sou mais daqui. Eu não sou daqui. Aí eu comecei a lutar, me batizei nas águas. No início foi difícil, peguei todos os meus medicamentos, joguei no altar e falei, mais de 300 comprimidos, falei, nunca mais eu vou tomar um remédio. Eu preciso me libertar. Me libertei. Eu gerei meu sacrifício. Subi no altar. Coloquei dentro do envelope a minha vida. Eu tirei o envelope do lixo, como a minha vida estava no lixo. Eu coloquei a minha vida dentro do envelope e eu coloquei um envelope com a minha vida do lixo pro altar. Foi assim. Eu subi no altar, eu já estava diferente. Mas eu desci de outra maneira. Houve uma oportunidade, eu aluguei uma casa. Aí veio o jejum de Daniel. Aí eu comecei firme no propósito. Como a minha vida já estava resetada, eu falava, eu quero ter o próprio Espírito Santo dentro. Agora é de verdade. No dia do casamento com Deus. Nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comprei uma aliança. Eu lembro o temor que eu fui comprar aquela aliança. Eu lembro que eu vesti a minha melhor roupa. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. E dentro de mim havia uma plenitude. Sempre há uma plenitude. Não há nada. As lutas elas vão existir sempre. Mas não há nada comparado a você ter o Espírito Santo. Porque você tem a certeza absoluta que Ele é contigo e sempre vai ser contigo. Tudo começou a mudar. O meu interior mudou completamente. Eu era ansioso, eu deixei de ser. Eu era revoltado, eu deixei de ser. Eu era orgulhoso, eu deixei de ser. O Alex do passado não ia nunca chegar e falar assim, nossa, eu não fui nascido. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho segurança. Eu gostaria que as pessoas entendessem que nada se compara a você ter o Espírito Santo. Nada nesse mundo. Como eu disse, eu trocaria tudo que eu vivi nos meus 33 anos por aquele momento, naquele dia,
naquele casamento com Deus. Bom, e quando muda o interno, muda o externo. Hoje tenho contato com a minha família, a gente conversa, a gente dá risada. Levo Jesus para as pessoas, através da minha vida, do meu testemunho. Às vezes vem eu arrumadinho e não imagino, a ponto de quando eu mostro a minha foto, eu na rua. Aí a ficha deles cai. Eu vejo que por mais que o meu corpo há marcas, a minha alma está alva como a neve. Não existe nenhuma marca interna, só uma marca só, que é o Espírito Santo. Existem milhares de religiões em todo o mundo, sendo que 85% da população pertence a alguma delas. Se todos os caminhos levam a Deus, e a grande maioria das pessoas está em um desses caminhos, por que a humanidade parece estar cada vez mais distante de encontrar as respostas que procuram há milênios? Os mesmos problemas e conflitos se repetem na vida de diferentes indivíduos, não importando a religião que possuem ou a fé que dizem ter. A promessa de uma vida diferente não é entre quem tem uma religião ou outra, e sim de quem serve a Deus ou não. Quem o serve de fato faz o que ele fez, obedece como ele obedeceu e sacrifica sua vida como ele sacrificou. O Espírito Santo é a garantia, a marca deixada por Deus na vida dos que realmente são a própria bênção. Assim como houve a diferença na vida do Alex, essa diferença pode acontecer na sua vida também. Se teve jeito para ele, tem jeito para você também. Cumpriu-se na vida do Alex o que está escrito em Malaquias 3,18. Voltareis e vereis a diferença. Ele viu essa diferença porque ele se voltou para Deus. Eu quero falar com você que está aí neste exato momento sofrendo, desesperado, desesperada, pensando assim, será que tem jeito para mim? Tem jeito para você sim. Mas o que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. Um dia o Alex voltou. Você que está afastado, você que está desanimada, você que diz assim, puxa, eu não consigo crer. Nesta quarta-feira, participe conosco da Escola da Fé Inteligente. Serão 5 horários, 7 e 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite, na noite da salvação. E nesta quarta nós estaremos falando a respeito do que você pode fazer para voltar-se para Deus e nunca mais sair da presença dele. Em dado momento, vamos falar a respeito da Fogueira Santa, que você também pode decidir participar, porque a Fogueira Santa vai até a Vigília da Virada no dia 31 deste mês. Acompanhe agora um trecho de uma mensagem especial do Bispo Macedo, falando a respeito do valor da família. Então o mundo está uma esculhambação generalizada, ninguém é de ninguém, porque não segue o princípio da palavra de Deus. Por isso ele diz, bem-aventurado é feliz. Eu sou feliz, primeiro, porque eu encontrei o meu Senhor. Segundo, porque ele me deu a pessoa que faz par comigo, é a minha outra metade, que me completa. Pronto, acabou. Eu não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. A partir do momento que eu tenho o Altíssimo comigo e a minha companheira, a minha parceira, a minha esposa, a minha amada, eu já sou rico. E eu duvido que haja alguém mais rico do que eu. É por isso que a gente é invejado, odiado, perseguido e etc, etc. Eles chamam a gente de ladrão, de bandido, mas ninguém provou até hoje nada que eu roubei. Não. Até hoje eu queria saber se alguém realmente foi lesado por mim. Nós continuamos ricos,
podres de ricos, não porque nascemos com o bumbum virado para a lua, não, conversa mole para boi dormir, mas porque nós pautamos a nossa inteligência na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do mundo, das pessoas, dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pronto! Foi isso que eu apliquei na minha vida em solteiro, quando eu tinha 19 anos. Hoje, 50 anos depois de casado há 50 anos, nós podemos falar disso aqui. Eu tenho autoridade para ensinar qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer catedrático, qualquer teólogo. Quem pode me contradizer? Quem pode? Quem pode chegar e dizer, não, está errado? Não tem, porque a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. O valor da família em estar à mesa com todos reunidos tem se perdido nesta geração. Vivem perto de quem está longe e longe de quem está perto. Mas você terá a oportunidade de recuperar tudo isso. Neste sábado 25 de dezembro, dia de Natal, a bênção da família em sua casa. Reúna seus familiares ao redor da mesa para um café da tarde. Prepare um pão e coloque-o sobre a mesa. Às 17 horas em ponto, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal para todos assistirem. Ao vivo, o Bispo Macedo fará uma oração abençoando a sua família e o pão que vocês irão repartir. Um momento único e especial. É neste sábado às 17 horas. Sua família ao redor da mesa e Deus no centro. Uma oportunidade única e inédita. Neste sábado, às 17 horas, a bênção da família em sua casa. Neste canal que você acompanha essa programação, sábado agora, dia de Natal, às 17 horas. Prepare a sua família e juntos recebam essa bênção aí no seu lar, tá certo? Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero concluir a nossa participação apresentando a Ti a vida de todos os que estão ligados, meu Deus, conosco. Eu peço por aqueles que enviaram suas mensagens, seus pedidos de oração, nomes de familiares que estão hospitalizados, encarcerados, enfermos em casa, desempregados, viciados, pessoas, meu Deus, que estão precisando de um milagre urgente. Deus, eu também oro por aqueles que estão afastados, caídos, como um dia o Alex esteve. Que essa pessoa, meu Deus, possa ter sido despertada por esse testemunho. E volte o quanto antes. Busque no Senhor a mudança e transformação de vida que tanto precisa. Eu entrego a vida de todos em Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Agora só depende de você. Procure uma Universal mais perto da sua casa e comece o quanto antes a sua corrente de oração. Busque a Deus, busque a diferença. Que Deus te abençoe e até lá.